primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus, né, que nos deu a oportunidade de poder estar aqui na noite de hoje, né, nesse espaço virtual, estudando mais um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, né? Então, no decorrer desse mês, né, a gente falou muito por causa do mês das crianças, né, teve um tema gerador, né, que foi a família, a relação entre pais e filhos, né, a geração nova, o evangelho no lar. Então, a gente falou muito do lar da família. E para fechar esse ciclo de estudos, né, das reuniões, tanto do sábado quanto da quarta-feira, né, que é presencial, nós vamos trabalhar a educação no lar à luz do Espiritismo, que é um tema bastante interessante, né? E antes de falar da educação no lar, a gente vai partir, né, para a questão da educação no âmbito geral, né? E se a gente observar, a educação na sociedade, ela tem um papel fundamental no sentido evolutivo. E a gente percebe também que ela se apresenta em vários aspectos, né? Em vários aspectos. E a gente percebe, acima de tudo, né, esses diferentes aspectos aí, que nós estamos em crise. Estamos em crise. Principalmente se a gente levar em consideração a questão oral. Não vamos falar de crise, né, pandêmica, de crise econômica, vamos falar focando na educação. E a gente percebe. Mas a gente não pode ter uma visão negativa de que nós não estamos evoluindo. Né? Porque às vezes a gente vê tanta violência, né, entre pais e filhos, entre outras pessoas, né, na sociedade, aí a gente percebe que está faltando algo, a gente vê muita corrupção, né? A gente vê muitas discussões em todos os setores, né, que a gente percebe, então a gente percebe realmente que está faltando alguma coisa. Mas a gente não pode ter uma visão negativista. Por quê? Se a gente volver a anos e anos atrás, né, era muito mais difícil. Só que agora, com o mundo globalizado, a gente vê tudo com maior rapidez. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem, sim, evoluído. Não o bastante, mas temos evoluído. E nós temos que levar em consideração que nosso mundo está num processo evolutivo, um processo de transformação. E nesse momento de transformação, existem muitos espíritos ainda muito apegados à matéria, né, num processo evolutivo assim como nós, que estão tendo oportunidades para tentar, né, através da educação, evoluir juntamente com a Terra. Mas Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já indagou os espíritos quanto a isso, né? Parece que ele já estava prevendo as acontecências. E ele pergunta na questão 784 exatamente isso. Bastante grande é a perversidade do homem, ainda, né? Mas Jesus alertou lá, né, que nós somos mais... nós não somos tão perversos, né? Nós somos ainda muito ignorantes ainda, né? Na verdade, no sentido, né? Não é tanto por maldade e sim por fragilidade, né? Ele fala essa frase mesmo, né? Somos mais frágeis, né, para Pedro, do que perversos, né? Então, aí continua. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, se a gente tiver uma visão negativa, a gente vai entender que sim, né? Entender que sim. E aí a gente começa a fazer alguns comparativos, né? Da educação que os nossos pais receberam, da educação que nós recebemos e da educação que nós transmitimos hoje aos nossos filhos. Aos nossos filhos. Né? Mas é fato e incontestável que a família, de um modo geral, ela vem
está no momento de desestrutura, sim, muito grande, principalmente moralmente falando. Mas os espíritos, eles falam o seguinte, que a gente está enganado, né? Se a gente observar com uma visão mais ampla, a gente vai ver que houve evolução, mas é fato que é necessário que, às vezes, né, a maldade seja mostrada para que a gente possa ter uma medida, para que a gente possa tomar um rumo. E a gente percebe isso aí. Os espíritos que estão nascendo também têm um senso de humanidade maior. É óbvio que outros espíritos, né, que têm mais sabedoria, têm que procurar encaminhar esses espíritos que estão nascendo. E há muitas discussões, né, coisas que a gente achava que era totalmente normal, às vezes na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na nossa juventude, ou há poucos anos atrás, hoje a gente já vê com uma visão diferente. E essas crianças atuais estão trazendo essa visão para nós. Mas a gente tem que levar em consideração também que a idade cronológica na Terra não tem nada a ver com a idade do espírito e o senso moral do espírito, né? A gente tem que perceber isso. E tecnologicamente, a gente percebe também essa evolução dos espíritos que estão chegando agora, né? E a gente observa que a gente está muito aquém. Então, a gente vê que existe, sim, evolução, mas é preciso nós, conhecedores dos ensinamentos do Cristo, né, possamos auxiliar no direcionamento dessas pessoas, né? Dessas pessoas. E aí, nós percebemos também que os pais hoje, às vezes, não têm muito tempo com os filhos. E também há um desequilíbrio muito grande pelos próprios pais. Pelos próprios pais. E isso dificulta quem? A célula maior da sociedade, que é a família, que é onde está a base, E aí eu vou pedir para introduzir aqui uma frase interessante de Paulo Freire, né? E aí, quando ele fala isso, a educação, e a gente traz para a questão, né, da visão espírita, a gente não está falando apenas da educação social, né? Que às vezes a gente usa muitas máscaras, a gente não está falando apenas da educação intelectual, que é de muita importância também para que a gente possa evoluir, né, cientificamente, tecnologicamente, né? A gente tem que trazer de um modo geral, do homem integral. Então, a gente percebe isso, porque se o homem integral estiver educado, estiver transformado através da educação, nós teremos um mundo melhor. Por quê? Para que o mundo se transforme, depende de nós. Depende dos homens que habitam esse mundo evoluir. E é isso que ele quer mostrar para a gente. E através de quê? Através da educação. Através de qual educação? Da educação moral. Que nós vamos transformar o mundo. E não através só da educação intelectual, que é importante. Mas a educação moral tem que caminhar junto também. E é esse o nosso grande desafio neste momento. Evoluir moralmente, o quanto nós já evoluímos, principalmente nas últimas décadas, científica e tecnologicamente, e que nós não conseguimos. Por isso que ainda a gente vê tantos desequilíbrios, tanta violência, tanta corrupção, tanta vingança, porque nós ainda não nos transformamos. E esse é um grande desafio. E como é que a gente vai conseguir esse progresso?
é através do contato social, é através da relação das pessoas, minha com você, você comigo, eu com o outro, nós. E através dessas relações, nós vamos percebendo onde é que nós temos que nos modificar para viver socialmente em paz. E através desse exercício constante, nós evoluímos. Isoladamente, nós não vamos evoluir. Nós não vamos evoluir. E aí a gente passa por um momento muito interessante, né? Um momento o qual nós nos voltamos para o seio familiar. E tenho certeza que essa pandemia não veio por acaso, né? Ela veio talvez também para chamar a atenção, né? Pode ser que alguns não conseguiram compreender, mas muita gente conseguiu compreender. Porque para a gente conseguir viver ali, né, entre quatro paredes, com aquelas pessoas que são importantíssimas no nosso processo evolutivo. Importantíssimas. E aí nós começamos a ter um contato direto com essas pessoas mais próximo, algo que às vezes a gente não teve condição por causa da correria do mundo, por causa dos nossos interesses, além da família, né? E a gente não estava tendo esse tempo, e agora a gente teve. Muito importante aqueles que compreenderam e conseguiram tirar proveito dessa situação. Não foi da melhor maneira, da maneira que a gente gostaria, mas é a melhor maneira para que a gente possa evoluir. E nós temos que agradecer. Apesar de tantas coisas que foram causadas, mas por quê? Porque a gente viu, começa a perceber que nós estamos doentes, que nós precisamos nos cuidar psicologicamente. E aí, quando nós precisamos nos educar moralmente. E quando nós fizermos isso, nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir. E esse processo de educação, né? Você está falando tanto, mas por quê? A educação, ela vai refletir onde? Na sociedade. Vai refletir onde? Na evolução do nosso mundo. Mas onde começa essa educação? Né? Então, para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo de paz, nós temos que nos educar. E aí, na maioria das vezes, nós só olhamos o espírito no parâmetro da vida atual. E nós sabemos que o espírito é imortal. O espírito, muitas vezes, ele é muito velho. Já vivenciou muitas coisas e traz muitos vícios, muitas paixões e muitas virtudes também. Algumas virtudes também. Todos os espíritos estão em processo evolutivo, já passou, né, pelos mundos primitivos e agora chega ao mundo de expiações de provas, né, tendendo a chegar ao mundo de regeneração. Mas ainda há muito o que se fazer. Mas aí a gente tem que olhar a educação não sob o ponto de vista social só dessa vida, mas um âmbito maior, a educação do homem integral, a educação do espírito, do espírito. E o espiritismo chama a gente a olhar para dentro de nós mesmos, a observar os nossos equívocos e exemplificar essa doutrina tão maravilhosa. Porque pode ser que eu não consiga mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. E com a minha mudança, eu posso, através do meu exemplo, através daquilo que eu produzi de bom, contagiar o outro. Isso que é importante. Então, nós temos que educar o espírito. Educar o espírito. Então, a educação é algo muito mais amplo do que a gente imagina. E ela começa onde? Ela começa onde? Dentro do lar. Dentro do lar. É nesse ambiente que inicia o nosso processo educativo.
É onde nós nos encontramos com espíritos que são importantíssimos para o nosso processo evolutivo. Digo mais, nos reencontramos, porque às vezes, na maioria delas, pelo estágio que ainda nos encontramos, nós estamos encarnados naquela família exatamente com aqueles espíritos que às vezes nós temos dívidas do passado e que nós devemos evoluir juntos. Juntos. E através de quê? Através da transformação. E ali é onde nós recebemos as primeiras impressões para que eu possa viver em harmonia na sociedade. Então, aqueles valores que os meus pais me passaram, eu vou procurar passá-los ao meu filho. Ao meu filho. Mas nós temos que lembrar que o espírito é um espírito velho. E dentro do próprio lar, não só nós transmitimos, né, valores, mas também como recebemos valores desses filhos que encarnam juntamente conosco, do cônjuge, né? Então é uma ciranda, né, como diz Haroldo Dutra. Hoje nós estamos pai, mas será que antes nós não fomos filhos? Ou tivemos outra relação e agora, para a gente estreitar esses laços, nós estamos voltando com aquelas pessoas? E não existe, gente, ninguém aqui vai trazer uma receita pronta para educar. E nenhum filho nasce, né? Hoje estou pai, né? Ontem estava filho, hoje estou pai, mas nenhum nasce com um manual de instruções. Nenhum. E aí, a mesma educação que às vezes você recebeu junto com outros filhos ali, ou que você passou para os seus filhos, não é recebida da mesma forma. Porque são espíritos que trazem, né? Trazem vícios, paixões e virtudes de outras encarnações. Também, assim como nós. Então, todos nós estamos nesse processo. E é uma troca. À medida em que a gente vai procurando educar, a gente tem que primeiramente se educar. E a gente lembra de Gandhi, né? Quando a mãe levou lá o filho que comia muito açúcar, para ele fazer algo, né? Dar algum conselho para que o menino pudesse parar de comer açúcar, ou diminuísse, né? Pelo menos. Só que aí Gandhi falou, não, eu não posso ajudá-lo agora, porque ele apresentava o mesmo vício. Né? Então, você volta daqui a alguns dias. Né? Volta daqui a alguns dias. E isso aconteceu. Nesses dias que ele deu de prazo, né, para que a mãe voltasse com o filho, o que ele fez? Ele trabalhou para deixar de comer açúcar. Então, isso aqui, né, a gente até utiliza como de forma alegórica, né, para a gente perceber que a gente, quando se torna, né, pai, que é uma missão importantíssima, a gente começa a perceber que a gente tem que agir de maneira diferente para que a gente possa transmitir valores morais aos nossos filhos. Então, a gente começa a olhar de maneira diferente para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para os nossos vícios, e alguns a gente consegue, né, sim eliminar para poder transmitir. Porque a palavra ajuda, né? Mas o exemplo, ele é o mais importante, né? O mais importante de tudo. E é nesse ambiente que a gente começa, né, a transmitir, a transferir tudo aquilo que a gente tem para transferir de relevante. Mas, como eu disse, se eu não tiver educado, como é que eu vou transferir algum valor moral para o meu filho? Qual o filho que eu vou deixar para esse mundo aí, para aperfeiçoar esse mundo, para ajudar no processo de regeneração?
Então, são preocupações que a gente tem que ter. É óbvio que a gente tem que preocupar, né, com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas também com os filhos para a gente, que a gente vai deixar para o nosso mundo. E é através da educação moral, que é a proposta do Cristo. E que muitas vezes nós nos esquecemos, porque quando reencarnamos, né? Quando reencarnamos, nós nos deparamos com muitas situações que faz com que a gente desvie do caminho que a gente propôs no mundo espiritual. Que a gente propôs no mundo espiritual, que é a educação do espírito. E, como eu disse, não tem receita, não tem bula, ninguém sabe, né, como é que é o processo. E a gente vai aprendendo. Essas relações são importantes, né? Essas relações são importantes. E juntos a gente vai, né, de mãos dadas, rumo ao processo de evolução. Por isso, essa missão da paternidade, né, que a gente estende a todos, né? Quem é tio, quem é padrinho, né, todos têm uma contribuição. A escola também, a escola, a instituição, a igreja, a instituição, né? A sociedade, todos nós, né, podemos transmitir algo para alguém. E assim como a gente pode aprender algo com alguém. Por isso que é importante essas relações, né? Para que a gente possa trocar e, através dessas relações, a gente vai evoluindo passo a passo, às vezes mais rápido, às vezes mais lentamente, adquirindo valores morais para viver em sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica, com mais harmonia, né? E a importância da educação primeira, que é no seio familiar, principalmente nos primeiros anos de vida até a pré-adolescência, onde o espírito, por causa do esquecimento, o espírito que já teve outras experiências, né? Que já teve outras experiências, por causa do esquecimento do passado, ele é mais suscetível ao aprendizado naquele momento. Aí que vem a responsabilidade dos pais. Né? E esse processo educativo começou onde? Esse comprometimento, não só nas vidas passadas, mas aí tem um planejamento familiar no mundo espiritual, qual todos os espíritos conscientemente participam. Lógico, aqueles que têm essa condição. E nesse planejamento familiar, nós nos comprometemos a crescer. E quando nós nascemos como genitores, nós temos a responsabilidade de encaminhar essas crianças. E agora imagina esse espírito que a gente não consegue transmitir valores morais para ele durante a infância. E aí, quando chega na sua adolescência, né, com aquele todo turbilhão de modificações no corpo, né, hormônios, no psicológico, né, aí volve também a sua personalidade, sem ter recebido nada. Olha que conflito, olha a responsabilidade. E nós deixamos, às vezes, de passar essa oportunidade da missão que Deus nos confiou, que é educar os nossos filhos. Então, nesse período, é o período mais importante em que nós devemos transmitir tudo de melhor para os nossos filhos. E através do respeito e através, principalmente, do amor. Porque, muitas vezes, aqueles filhos mais difíceis são aqueles que precisam de maior amorosidade. Temos, sim, que corrigir. Temos que ter firmeza no processo de educação. Sem dúvidas nenhuma. Mas temos que saber onde, quando
fazer isso. E como, principalmente. E para essas crianças que são mais difíceis, nós temos que usar de maior amorosidade. São os nossos principais desafios. Principais desafios. São essas crianças que precisam. Foi o que Jesus disse. Os sãos não precisam do remédio. É óbvio que às vezes causam uma certa, um certo ciúme, né, nos outros ou no outro, né, dependendo do tamanho da família aí, mas a gente sabe que é importante. Às vezes aquele não precisa de tanto, mas a gente não pode deixar de lado também. Né? Tem que existir um equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente tem que encontrar, e nós só encontraremos se nós convivermos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge no âmbito familiar. Tá? Apesar da gente ver tantas famílias desequilibradas, né? Principalmente aquelas que têm a ausência do Cristo, né? E mesmo aquelas que às vezes têm, que não conseguem esse equilíbrio, porque são espíritos ainda muito difíceis um para o outro, né? A gente vai perceber que esses espíritos sim precisam dessa atenção redobrada. Nós precisamos caminhar juntos. Né? E a gente percebe hoje a diferença. Né? Na nossa criação, na criação dos nossos pais, às vezes a educação mais severa, né? Que aí depois a gente vai compreendendo tudo isso, que é diferente de hoje, ficava muito nas mãos da mãe. E hoje a gente percebe que é importante tanto o pai quanto a mãe, né, participarem desse processo educativo. E dependendo da configuração da família, é preciso que os dois genitores, né, possam participar desse processo, e não nas mãos só de um. E, com certeza, trazendo, né, para quem tem o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento cristão facilita muito esse processo. Não estamos dizendo aqui que é a solução, mas ajuda muito. Com Jesus e observando os ensinamentos do Cristo, procurando vivenciar dentro do lar desde a infância, encaminhando as crianças, não só na infância, mas também na juventude, que enquanto eles estiverem dentro das nossas paredes, nós somos, sim, importantes nesse processo, e nós temos que exemplificar, nós temos que encaminhá-los, né, no ideal cristão, sempre. E mesmo quando eles saem de casa, né, vamos assim dizer, né, que eu me lembro de minha mãe chamando a atenção da gente quanto a prestar mais atenção nas questões espirituais, né? É importante que a gente esteja chamando eles para estarem junto conosco, né? Eu já não tenho mais crianças, né? Mas ainda hoje a gente conversa com eles, colocam, eles estão junto com a gente, né? Isso é importante. Falar a mesma língua e transmitir esses valores, principalmente os valores cristãos, que são de suma importância para a educação do espírito imortal. E aí a gente prossegue. E eu peço um tempinho, né, para ler esse texto aqui de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, talvez em consequência também dos espíritos que estão se reencarnando, né? Com certeza sim, olvidando-se pouco a pouco
os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Então, os desequilíbrios que acontecem no lar são de responsabilidade de quem? Dos pais, que às vezes acabam perdendo as rédeas por falta de tempo, por excesso de mimo, por várias outras coisas, por não impor aquele respeito necessário, né? E incutir na criança, como a gente disse anteriormente, valores morais, valores cristãos. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Debalde, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então, tudo a gente está transmitindo. Por isso, a corrigenda é importante, na hora certa, no momento certo. Por isso, o exemplo é importante. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Excelente, né? Então, ele resume tudo, né, nesse texto aqui, tudo que a gente disse anteriormente. E fala novamente a responsabilidade da missão de pais. É óbvio que o espírito que nasce, assim como nós, que está no processo evolutivo, muitas vezes é um espírito mais difícil, que ainda não consegue se desvencilhar das amarras dos vícios, das paixões, do egoísmo, do orgulho, mas nós temos que incutir, né, que plantar essa sementinha no coração deles, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Né? Minha mãe reclamava para o meu tio, né, que estão juntos hoje pelos laços do espírito, né, no mundo espiritual, e ele falou um dia, né, ela reclamou, ó, eu coloquei esses meninos, né, na época a gente chamava de catecismo, né, requisitos do catolicismo, né, eles iam ao catecismo, mas era na casa espírita, e hoje, na juventude, né, depois na adolescência, todos, né, nenhum praticamente está frequentando a casa espírita. Deixa eu olhar aqui meu tempo, gente, me desculpe. E aí ele falou para ela, não, calma, que a semente foi plantada. Se não desabrochar agora, tenha calma que vai desabrochar mais tarde, talvez na outra vida. Mas a gente é muito imediatista, né? Na maioria das vezes. Por isso que é importante a gente fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão, para que a gente também não vá ou não retorne ao mundo espiritual com a cabeça, né, com aquele pensamento, eu não fiz tudo que eu poderia fazer pela educação minha e dos meus filhos. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E como a gente disse, com Cristo é muito mais fácil. E ele fala, não? É dever dos pais saber dar exemplos pela conduta ensinada e vivida pelo Cristo. Faze o culto do Evangelho no lar, pois com essa disposição será mais beneficiado e os luminares da eternidade acompanhar-te-ão em todos os teus esforços de aprender a servir. E aí a gente vê a importância do culto, a importância de participar da palestra, da juventude, né, para aqueles que, da evangelização, a importância de estarmos juntos, né, juntos, a família abraçada nesse processo, um dando força ao outro. Na última semana, né, a Arlinda falou disso, e no domingo a gente está fazendo culto agora às 11 horas da manhã aqui em casa, foi muito emocionante, né? O nosso culto, graças a Deus. E nós tivemos uma semana maravilhosa. Né? Foi um momento que nós nos emocionamos, que nós
conversamos, que nós compreendemos que nós precisamos nos ajudar e que às vezes nós estávamos isolados, cada um com as suas angústias e desunidos. E foi um momento que todos começaram a conversar e perceberam que nós temos e nós nos amamos e nós precisamos, né, trocar essas experiências, né, e colocar, expor essas angústias um por outro. Às vezes a gente tem essa dificuldade, tem medo de se expor. E foi no culto que a gente conseguiu isso. Tivemos uma semana maravilhosa, maravilhosa. E eu acredito que se a gente tiver focado e o desejo dessa melhora, a gente vai crescer muito mais ainda, juntos, juntos. Porque talvez foi um momento que aquela luz, né, despertou cada coração. Cada coração. Fez com que aquelas vibrações negativas, né, sumissem naquele momento. Então, a gente vê a importância do culto, a importância de todos estarem participando. E a gente encontrou esse momento, né, no domingo, 11 horas da manhã, que todos pudessem estar juntos, logo após, né, o estudo da família, que acontece também aos domingos. Então, esse convite, essa vivência do Cristo, esse esforço que cada um tem para se modificar, para domar as suas tendências, é um processo da autoeducação que auxilia o outro que está próximo da gente. E com os que estão junto com a gente aqui, a gente pode pegar, agarrar aqui, vamos comigo, vamos com Cristo, e a gente vai alcançar. E esse é o nosso grande desafio. Porque nós buscamos um mundo melhor, e através da nossa educação, não só a educação social, a educação econômica, a educação intelectual, mas principalmente a educação do espírito. Nós temos que trabalhar a educação integral. Primeiro, procurando nos modificar, para que a gente possa transmitir para o outro esses valores, para que a gente possa transmitir aos nossos filhos esses valores. E aí sim, nós estaremos fazendo a nossa parte enquanto indivíduos, fazendo a nossa parte enquanto célula familiar, que vai refletir onde? Na nossa comunidade, na nossa sociedade e no nosso mundo, auxiliando no processo evolutivo. E aí a gente encerra, né, com essa frase: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar-se de Deus essas almas. Esta é a missão que vos está confiada. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Portanto, que reflitamos e que possamos fazer, independente de sermos pais, tios, evangelizadores, professor, qualquer posição que estejamos na sociedade, que possamos procurar transmitir valores morais para todas aquelas crianças que vêm ao nosso encontro e também para todas as pessoas que às vezes vivem também na infância espiritual. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos. Que assim seja.